Tá no ar mais um episódio do nosso Fala Secov. Você que ainda não tinha acompanhado os nossos episódios, pois é, aqui a gente desmistifica, descomplica assuntos sobre mundo imobiliário, sobre mundo condominial, enfim, tudo isso que envolve essa esfera que é muito ampla, né? A gente vai falar hoje sobre síndico. E aí, quando a gente fala sobre síndico, surgem tantas polêmicas, porque para algumas pessoas síndicos são verdadeiros heróis, para outras nem tanto, e por isso que o tema da nossa live de hoje, na verdade, do nosso podcast de hoje, é síndico, herói ou vilão? E eu não sou eu que vou responder isso, vou jogar para ele, Érico Feitosa, presidente do Secov Paraíba, tá aqui comigo. Seja bem-vindo novamente, Érico. Eu já queria que você começasse respondendo essa pergunta. É difícil, viu? Coloquei você numa difícil. Milena, obrigado mais uma vez, agradecer a você que nos acompanha aqui na rede social. Nesse nosso Fala Secov, bate-papo que a gente procura informar, né, o mercado imobiliário e condominial. E essa pergunta, ela é bem típica, né? Às vezes quando a gente sai. O síndico, ele é herói ou vilão? Na realidade, a gente espera que o síndico nunca seja vilão. Sim. Né? E também que ele não busque ser herói, mas que ele cumpra o papel que lhe foi confiado pelos outros condôminos através da eleição, quando ele se candidatou, quando teve todo o processo eleitoral dentro do condomínio, que ele foi eleito síndico, para que ele possa representar os condôminos para o qual ele foi eleito da melhor maneira possível. Evidentemente, existem casos em que o síndico ele ultrapassa o seu trabalho, o seu mistério em algumas situações. Do lado positivo, às vezes, e do lado negativo. Não com aquela premissa de querer ser herói, né? Mas eu queria ressaltar, Milena, o cuidado que o síndico tem que ter. Você que é síndico, ou que está pensando em ser síndico, né? Você responde civil e penalmente por todo ato praticado. Inclusive, Milena, a omissão. É importante dizer que a omissão, você não fazer, não. Bem lembrado. Lavar as mãos também, você responde. Sim. Porque você está no exercício do cargo. O que às vezes ocorre por desconhecimento, eu não acredito na maldade nesse sentido. Infelizmente, ocorre às vezes um desconhecimento onde você pensa, eu sou síndico, tenho de repente, a depender do condomínio, tem uma administradora que me dá um suporte técnico, contábil, e eu aqui fico só como se fosse para fazer da administradora. Mas você não é representante da administradora. Uhum. Você é representante dos condôminos. Você representa o condomínio para qual você foi eleito. Então, na realidade, essa é uma grande questão. Então, se eu puder responder assim, de maneira objetiva, nem herói, nem tampouco vilão. Não deve ser vilão, né? Mas existem pré-requisitos para ser um síndico, para ser uma síndica? Alguma coisa, algum tipo de exigência? Ou não? As características básicas, elas bastam? Bom, vamos lá. A característica primeiro, Milena, que o síndico tem que ter, ele tem que ter coragem para assumir, né? Porque via de regra ninguém quer ser síndico. Eu não sei se isso ocorre no seu condomínio, você que está nos assistindo. Não queria estar nessa pele, é difícil. Ninguém quer ser síndico. Por mais que, às vezes, você tenha alguma vantagem econômica de não pagar a taxa de condomínio, só que, às vezes, tem que ver se é vantajoso para você ou não. Outra coisa, precisa ter tempo. Porque, evidentemente, por mais que você tenha uma equipe, que você tenha uma administradora, que você tenha um corpo funcional, um bom zelador, uma boa equipe de manutenção, as decisões, elas serão suas. Porque você está lá para isso. Mas eu posso compartilhar com a administradora? Sim. Mas você que representa, como eu falei anteriormente, os condôminos. Então, a prerrogativa da decisão é sua. Então, nesse aspecto, né, é importante dizer que não existe nada que impeça. Agora, evidentemente, além de tempo e além da coragem, se você tiver um conhecimento na área jurídica ou de gestão, e aqui a gente não está falando que tenha que ser um administrador, não precisa bacharel. de formação específica. Não. Certo. Inclusive, por conta dessa questão da ausência, às vezes, de muitas pessoas em postularem o cargo de síndico, né, criou-se, né, e existe uma nova profissão surgindo, que é a questão, eu digo uma nova profissão porque ela não está regulamentada, né, como a profissão de corretor de imóveis, como a de jornalista, que existe todo um pré-requisito, que é a questão do síndico profissional. Chama-se síndico profissional. Eu já ia questionar sobre né? isso. Que na realidade não é profissional, é o síndico não morador. Né? Porque como não existe essa tipificação... Ou seja, não precisa ser morador, não. Em tese, para ser um síndico daquele prédio, daquele condomínio. Não, desde que, sim, evidentemente... Quais são as primeira questão, requisitos? tem que ver a documentação
de cada convenção, porque nós temos a documentação do condomínio, que é a primeira, que é a convenção de condomínio. E Certo. lá está escrito como deverá ser o funcionamento do condomínio. E existe o regimento interno, para saber como vai ser o comportamento dos condôminos em relação ao condomínio. Então, dependendo do que tiver na convenção do condomínio, se já tiver tipificado ou não, se não houver, tem que ser convocada uma assembleia extraordinária. E aqui só pegando um gancho, Milena. Uma das principais funções do síndico, que ele não pode se furtar, e às vezes é uma coisa tão simples, e que eu já vi síndicos tendo problema, ele tem a obrigação de convocar pelo menos uma assembleia por ano, que é a assembleia ordinária, onde nela serão apresentados as despesas do ano anterior. Sim, uma prestação de contas. Uma prestação de contas do ano anterior e a projeção de gastos para o ano seguinte. Né? Então tem que ter pelo menos uma. Como qualquer gestão, né? Como qualquer gestão. Sim. Terminou um balanço Sim. e esse geralmente é apresentado no mês de fevereiro. E aí por quê? Por que não janeiro? Porque janeiro todo mundo sabe, às vezes tem férias escolares, né? O pessoal viaja. Então, uma reunião de condomínio que já tem pouca adesão num período desse de férias, com certeza é que não terá. Então, assim, não existe nenhuma, como eu falei anteriormente, nenhuma tipificação, nenhuma qualificação. Agora, lógico, qualquer conhecimento que você tiver a mais, né, vai lhe ajudar nessa questão. Por mais que você tenha uma assessoria, você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo para que você, de repente, não caia em algum armadilho, ou algum cilado, ou algum erro. E aqui eu não quero dizer que é por dolo ou não, mas que você não incorra em nenhum erro, porque se você o fizer, infelizmente você que vai responder. Então, assim, a questão de você ser síndico não é uma questão que muita gente pensa, não, eu vou só lá e assim, não é brincadeira, né? Infelizmente, a gente às vezes vê no noticiário nível nacional, regional já vimos também, desvios de síndicos. Sim. E aí, assim, cabe também, eu queria aproveitar esse nosso momento, a gente fala muito no síndico, mas eu queria falar de uma parte que é importante também na administração do condomínio, o Conselho Fiscal. Sim. Porque o Conselho Fiscal está lá para averiguar e confirmar se todas aquelas despesas e receitas estão entrando e se está devendo antes de ir para uma assembleia. Tem que ter um órgão que faça isso, né? Que faça essa fiscalização. Porque também, às vezes, não vai para lá, assina de toda maneira. E aí, todo mundo, Milena, infelizmente, quando acontece alguma situação dessa, vai responder no mesmo balaio, vamos por assim dizer. Exatamente. Você que está assistindo aqui o nosso Fala Secov, aproveita, curte, comenta, compartilha, porque esse conteúdo, sem dúvida alguma, pode tirar a dúvida de muitas pessoas. Né? Você está tirando a sua, sem dúvida alguma, pode ser muito bom para outras pessoas que têm alguns questionamentos sobre o trabalho do síndico. E falando nisso, você falou... E mande, né, Milena? Sim, é importante. Sim. Quando a gente idealizou desde o início o Fala Secov, não é apenas para que a gente venha aqui passar o que a gente acha tudo. É importante a sua participação para que a gente possa dar continuidade. Dicas, sugestões, críticas, se em algum momento eu não sou sabedor de tudo. A gente tem uma experiência, né, já de mercado, tanto mercado imobiliário condominial, mas se porventura a gente às vezes erra alguma coisa, estamos aqui para a gente corrigir, para aprender, principalmente em alguns casos que poderão ser citados, leis, artigos, e aí aqui eu posso até trocar. A gente procura não trocar, mas se trocar já está sabendo. Pois é. Então fica aí a dica também do Érico para que você envie para a gente aqui mesmo no direct do nosso Instagram, @secovpb, algumas dicas, sugestões, enfim. E até mesmo, como ele disse, algumas possíveis reparações, né? A gente está aqui para tentar, de alguma forma, trazer o melhor conteúdo possível. Mas, Érico, vamos lá. A gente falou de pré-requisitos, não precisa de uma formação específica, mas tem que ter características que favoreçam o trabalho. Mas, de fato, as atribuições na prática. A gente já sabe que o síndico responde penal, civilmente, sobre qualquer que seja a decisão, qualquer questão ligada à administração condominial. Mas as atribuições, de fato, são administrar a verba daquele condomínio. O que mais? O que é que o síndico cuida? Bom, vamos lá. Boa pergunta, Milena. Quando eu falo da parte de administrar, ele vai administrar o funcionamento do condomínio, desde a questão de admissão e demissão de funcionários, né? A correta utilização e especificação da função de cada um, que é outro erro muito comum, às vezes, né? Você tem mais comum do que a gente imagina, principalmente em prédios pequenos, onde você tem uma quantidade de funcionários limitada. Então, a função de porteiro ela é uma, a função de zelador ela é outra.
Até pelo próprio nome, o zelador, ele está imbuído da manutenção do condomínio. Sim, tem uma dessa função parte. específica. Função né? específica, que é a porteiro, né? Ele está lá para ficar na portaria, não pode deixar a portaria, mas o que a gente sabe é que às vezes em determinadas situações, condomínios menores, né, ocorre o que pode gerar algo também trabalhista. Ele também tem que ter cuidado e faz parte na questão da própria gestão condominial dele ser um bom ouvinte das solicitações, o que é uma característica muito difícil às vezes, porque a maioria das pessoas, infelizmente, até por desconhecimento, acaba misturando a questão de pessoalidade, né, do síndico com o cargo que ele ocupa. Sim. E às vezes extrapola um pouco. Então ele tem que ser uma pessoa paciente para ouvir. Inteligência emocional. E uma inteligência emocional É verdade. absurda, principalmente nos tempos de hoje, né? Com certeza. E que ele possa, no momento oportuno, explicar para aquele condômino, ou até, se for o caso, né, no momento de uma reunião, dizer, naquele dia, então, ele tem que deixar claro quais são os seus horários, o que ele pode. Evidentemente, se houver alguma coisa fora do horário, ele que tem que tomar as providências. Claro. Aconteceu um acidente, um incêndio. Não, vou esperar até amanhã, porque meu horário não existe. Como representante do condomínio, ele tem que tomar. Mas, via de regra, tem que se colocar um delimitador, porque senão, às vezes, aquelas pessoas às vezes confundem e, de repente, estão lá batendo 10, 11 horas e ele tem vida também. Sim. Né? Claro. Por isso que a questão, às vezes, de depender do tamanho do condomínio, senso, né? do síndico não morador, ele não sofre isso e está recebendo, mas também tem as limitações. Então, a grande questão do síndico é fazer essa gestão do condomínio como uma empresa. Sim. O condomínio é uma empresa, até porque ele tem CNPJ, né? Mas ele não tem o objetivo de dar lucro, evidentemente. Sim. Mas você tem que apresentar, você tem que ter receita e tem que ter despesa, e aí elas têm que passar por uma prestação de conta e um acompanhamento. Então ele tem que fazer essa gestão, não somente o corpo funcional, de lidar com os condôminos, para que depois, né, ele passe o bastão, porque existem condomínios que têm reeleição, outros que não têm reeleição, né? Essas regras também, com relação às eleições dos síndicos, os condomínios é quem define? Existe essa liberdade? Como é que funciona existe essa liberdade, né? A prerrogativa é que tem que existir a eleição, mas... Exatamente. A própria convenção de condomínio, que é o instrumento maior que ela vem delimitando. Via de regra, né? Alguns estabelecem que não tem, outros que tem, mas que poderá também ser mudado, a depender dos próprios condôminos. Então, de repente, tem uma convenção do condomínio de um prédio de 10 anos atrás em que ela tem alguns pontos que não atendem mais às necessidades atuais. Sim. O próprio síndico, até os condôminos podem convocar, só que aí é algo a depender da temática. Tem que ser uma assembleia com quórum específico, geralmente 2/3, né? Porque são decisões que mexem no funcionamento do condomínio como um todo. Então tem que ter esse cuidado. Mas, via de regra, eu queria deixar aqui, Milena, o seguinte: não é porque você não é síndico ou porque você está pensando em ser síndico que você não deva observar. Eu não sou síndico, então eu não tenho a responsabilidade. Você, como condômino, tem a obrigação de estar atento no bom funcionamento do seu condomínio. Mas eu não sou síndico, eu não sou do Conselho Fiscal, eu só pago a minha cota condominial. Beleza, ótimo. Pagar não é favor, né? Você tem que pagar a sua cota condominial, até porque ela é despesa ordinária. Todo condomínio só funciona com as receitas. Claro. Ora, você tem que acompanhar e saber o funcionamento, porque lá na frente, Milena, é muito fácil, às vezes, a gente cobrar. Ele não fez isso, não fez aquilo. Mas você fez a sua parte, você participou da reunião, né? Uma outra... Porque quando a gente vai falar de condomínio, né, a gente tem que falar de muita coisa. O pessoal gosta muito de dizer, eu não fui para a Assembleia, eu não concordo com isso. Pessoal, o local de você concordar ou não é na Assembleia. Aí tem que comparecer, tem que votar e ser votado, questionar. É o momento oportuno. Não adianta você estar no grupo de WhatsApp do condomínio dizendo tudo lá. Exigindo, né? Exigindo com aquelas questões. E não comparecer na Assembleia. Tem que cumprir sua responsabilidade, né? Não, até porque você tem um instrumento legal que é a Assembleia. Claro. E toda Assembleia, né, quando ela ocorre, ela tem exatamente. O síndico convoca, faz a abertura, nomeia um secretário para secretariar e, quando termina, é emitida uma ata com a assinatura de todos. Então, assim, você tem que verificar isso. Então, se você não participa, tacitamente, você concorda
com tudo aquilo que foi dito. Exatamente. Estando presente, você pode colocar a sua parte, mas não estando, Milena, infelizmente, não poderá fazer nada, a não ser ficar chateado. No condomínio e na política, né? Me parece que a lógica é bem parecida mesmo. Tem que participar, senão semelhante. é difícil. Não vamos entrar nesse mérito, porque pode ser que nossa audiência, a gente sabe aqui, quando entra nessa época de política, o povo fica tudo muito, como é que eu posso dizer? Acho que a palavra que está na moda, né? Emocionada. Emocionada, mas a gente está falando das responsabilidades, né? De quem participa do processo, sim. Exatamente. A responsabilidade tem que ser, né, Milena? Sem dúvida alguma, vamos chamar para responsabilidade. Mas antes da gente terminar, inclusive, alguns poucos minutos para a gente encerrar, remuneração, o síndico recebe ou não? Existe uma exigência para isso? Como é que se define essa questão? Bom, vamos lá. Geralmente, via de regra, né? Quando o síndico é um síndico morador, ou seja, ele é um condômino, né? Geralmente ele é isento da taxa de condomínio. Sim. É uma obrigação? Não. Tem casos, a depender do tamanho do condomínio, que o síndico não recebe nada. Outros que é isento da taxa de condomínio, outros metade. Uhum. Tudo vai depender do que ficar estipulado na convenção ou numa assembleia. E aí vamos ao outro ponto. E o síndico, aspas, profissional, que é a nova modalidade, que é o síndico não morador que está surgindo. Uhum. Aí ele vai ter, a depender do tamanho do condomínio, das atribuições, ele prepara uma proposta, porque tem condomínios que são gigantescos. Então, você tem um condomínio, por mais que ele seja um valor que ultrapasse o salário mínimo, talvez não seja vantajoso para aquela pessoa ocupar aquele cargo por um valor que, a depender do que ele faça, seja pequeno. Mas para um síndico não morador vale a pena, ou não, pela quantidade de funcionários. Então, não tem nada fixo. Por isso, quando a gente fala assim, eu creio que em um dado momento pode ser que ela aconteça naturalmente, uma iniciativa popular, a regulamentação da profissão de síndico não morador, né? Com teto salarial, dependendo do que ele vai administrar. Estamos próximos dessa realidade? Milena, ainda falta um chão? Eu acho que falta, porque assim, a depender de uma situação dessa, tem que ir para a Câmara Federal, tem que ter algum deputado que banque a ideia de você querer colocar como um projeto de lei e levar à discussão, né? Tem todo um trâmite. Eu acho que existe a possibilidade. Eu não posso dizer assim, em que tempo, né? Porque falar da política brasileira, e aí a gente vai comentar em outros falas Secovs, algumas temáticas que são pertinentes e são importantes. Eu vou colocar um pouquinho mais a minha opinião direta sobre isso, mas que eu acho que é um caminho natural. Agora, o tempo, aí, Milena, só Deus sabe. Pois é, né? Enfim, a gente tá aqui sempre acompanhando essas discussões, já percebeu, você que tá aí do outro lado já percebeu que são assuntos muito palpitantes, a gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco já tá comentando outra, até porque literalmente estamos tirando dúvidas, né? Nos próximos episódios, a gente já conta aqui com sua pergunta, com o seu questionamento, e sem dúvida alguma vai ser muito, mas muito prazeroso responder. Érico, muito obrigada, a gente se encontra no próximo Fala Secov com mais um assunto como esse. Sim, com certeza, Milena, só para finalizar, uma coisa que eu esqueci, sim, para você que tá assistindo, às vezes, ele é presidente do Secov, de imobiliária. Eu comecei minha vida ainda estudante, eu fui síndico. Foi síndico, eu é verdade. sei o que eu estou falando. Sabe então, depois, se a gente quiser especificar essa linha para um outro Fala Secov, a gente entra essa linha. Mas eu fui síndico antes de ter a imobiliária há muito tempo atrás, só para ficar aqui, viu? Não é verdade. só dar a boca para fora, não. Eu sei o que eu estou falando, eu senti prática, na pele. Né? É verdade, é verdade. Até a próxima, pessoal. Começamos esse Fala Secov com um questionamento. Eu já respondi aqui, né? Síndico, herói ou vilão? Responda você.